O poder do Salmo 91. Há momentos em que a alma se vê cercada por sombras que parecem não ter fim. São dias em que o mundo pesa sobre os ombros e o coração se pergunta se ainda há refúgio possível. Situações que escapam ao controle, perdas que esvaziam a esperança, notícias que ferem a fé e emoções que tentam roubar o sossego da mente. Nessas horas, o medo se mascara de prudência, a dúvida se veste de lógica e a fé é posta à prova. É nesse cenário que muitos se perguntam: será que Deus ainda está comigo? Ou será que Ele realmente me ouve quando oro? O Salmo 91 surge como uma resposta viva para essa dor silenciosa. Ele não é apenas uma antiga canção poética de Israel, é uma declaração eterna, escrita com a tinta da experiência de quem aprendeu a confiar quando tudo parecia perdido. Cada palavra desse salmo é um pilar de refúgio espiritual, uma fortaleza invisível construída sobre a rocha da presença divina. Ele é o mapa da alma para os que caminham por vales escuros e não encontram abrigo no mundo. Dentro de suas linhas repousa uma aliança de segurança e fé, uma promessa que transcende o tempo e desafia a lógica das circunstâncias. O Salmo 91 não é uma oração de desespero, mas uma afirmação de autoridade espiritual. Quando o salmista o proclamou, ele não buscava apenas alívio, ele firmava um pacto que declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O segredo está aqui. O poder do Salmo 91 não está em lê-lo mecanicamente, mas em vivê-lo intensamente. Ele não é um texto mágico, mas um código espiritual que só se manifesta plenamente em quem o experimenta com fé. Muitos o tratam como um amuleto. Abrem a Bíblia na cabeceira e esperam que o papel os proteja. Mas o poder do Salmo 91 não está na página, está na presença. A diferença entre quem lê e quem habita é abissal. O verdadeiro poder se manifesta quando a palavra deixa o papel e penetra o coração, quando as promessas se tornam prática, quando a fé se transforma em ação e a confiança em Deus se torna um escudo real, invisível, porém impenetrável. Há uma força sobrenatural que se revela aos que compreendem o segredo do esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo não é geográfico, é espiritual. É o lugar secreto da alma que aprende a descansar, mesmo quando tudo à volta grita perigo. É o espaço onde a entrega vence a ansiedade e o amor de Deus se torna abrigo. Habitar nesse esconderijo é aprender a confiar no silêncio, a descansar na incerteza, a enxergar Deus mesmo quando o vento é contrário. O Salmo 91 não é apenas poesia, é um manual de sobrevivência espiritual. Ele fala com aqueles que enfrentam batalhas visíveis e invisíveis. Fala com quem carrega fardos pesados, mas também com quem caminha na fé e precisa de ânimo renovado. É o eco da voz de Deus dizendo: eu estou aqui, sob minhas asas há refúgio, mesmo quando o mundo desaba. Hoje, você vai entender o que poucos percebem. O Salmo 91 é mais do que uma leitura devocional. É uma chave espiritual que abre dimensões de proteção e comunhão. Ele é o convite do próprio Deus para uma jornada de intimidade e confiança. Cada verso é um portal para uma revelação, cada palavra uma semente de poder. Há um propósito escondido em sua estrutura, um chamado silencioso para deixar o medo do lado de fora e adentrar o descanso do Altíssimo. Eento de Abandoste é o mominar o hábito de apenas recitar e começar a viver a verdade. Porque quem entende o poder do Salmo 91 descobre que viver sob as asas de Deus é viver acima das tempestades. Quando você compreende o refúgio, o medo perde o domínio. Quando você aprende a descansar, a guerra perde o som. E quando você habita, o inimigo perde o acesso. Agora que o seu coração está preparado, vamos abrir juntos esse salmo e mergulhar nas profundezas do que Deus quis revelar. Cada versículo carrega uma promessa.
cada palavra uma estratégia, e quem as descobre jamais volta a ser o mesmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essas palavras não são uma metáfora poética, são uma cláusula espiritual. O esconderijo do Altíssimo é o lugar de comunhão mais profundo entre o homem e Deus. É o espaço onde o barulho do mundo se cala e a voz do Espírito se torna audível. É o ambiente da presença, onde o medo perde força e a fé floresce. Habitar é permanecer, e permanecer é confiar. Muitos visitam a presença de Deus, mas poucos escolhem morar nela. E é essa diferença que separa o protegido do vulnerável, o fortalecido do fragilizado. Habitar não é apenas se aproximar em momentos de aflição, mas viver de forma contínua sob a cobertura do Altíssimo. Aquele que habita carrega o perfume da presença por onde passa, e a sua vida se torna uma extensão do esconderijo. Não se trata de religiosidade, mas de relacionamento. O esconderijo é o lugar onde a alma se rende e o espírito renova. É o refúgio secreto onde Deus molda o caráter e fortalece a fé. Esse esconderijo não é um templo físico, mas um estado espiritual de constância. É o coração que aprendeu a se recolher em Deus quando o caos se levanta. É o espírito que repousa mesmo quando o corpo enfrenta tempestades. Habitar é transformar o medo em oração e a incerteza em confiança. Enquanto o mundo tenta se proteger com trancas, estratégias e seguranças humanas, o verdadeiro refúgio é invisível. Ele é a comunhão diária, a intimidade silenciosa, a oração secreta. É o momento em que o Espírito Santo se torna abrigo e a sombra do Onipotente se transforma em descanso. Habitar exige disciplina, renúncia e constância. É o exercício diário de fé que diz: hoje também, Senhor, eu escolho permanecer em Ti. Cada manhã é uma oportunidade de renovar esse pacto de presença. Porque habitar é mais do que estar perto, é estar dentro. É viver de tal forma que a presença de Deus se torne o endereço fixo da alma. O esconderijo é também o lugar da revelação. É lá que Deus fala em voz baixa, que os segredos do céu são sussurrados àqueles que se recolhem. Fora dele há ruído, confusão e medo. Dentro dele há discernimento, paz e autoridade. Aquele que habita vê o invisível e entende o espiritual. E quando se vive nesse esconderijo, o descanso vem naturalmente. A sombra do Onipotente descansará. O descanso não é inatividade, é confiança. É saber que mesmo quando o mundo gira fora de controle, Deus continua no trono. O descanso do Salmo 91 é o sono da alma segura. É o repouso de quem sabe que a última palavra não pertence ao medo, mas ao Senhor. Por isso, o verdadeiro desafio não é encontrar o esconderijo, é permanecer nele. Permanecer quando as circunstâncias mudam, quando as orações parecem sem resposta, quando a fé é testada. Porque habitar é resistir à tentação de fugir e escolher continuar acreditando. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não vive mais dominado pelas ameaças externas. Ele pode ouvir os trovões, mas não se abala. Pode ver o perigo, mas não se desespera. A alma que habita entende que o perigo é real, mas a proteção é maior. Habitar é o início de tudo. O Salmo 91 começa com uma condição e termina com uma promessa. A condição é permanecer e a promessa é descansar. É uma equação espiritual perfeita. Presença gera paz e paz gera poder. O esconderijo é o ponto de partida da transformação. É a semente da proteção, o alicerce da confiança e o abrigo da alma. Quem decide habitar nesse lugar experimenta o poder sobrenatural do Altíssimo e aprende que não há força no mundo capaz de derrotar quem vive sob suas asas. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A confiança é o elo invisível que une a promessa à realidade.
Ela é o ponto em que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Confiar em Deus é mais do que acreditar na existência dele. É se lançar de olhos fechados nos braços do Pai, certo de que mesmo quando o chão some, as mãos do Altíssimo sustentam. A confiança é o combustível da vida espiritual. É a voz que se ergue mesmo em meio ao caos e declara: "O Senhor é o meu refúgio." Quando o salmista diz "direi do Senhor", ele nos ensina algo precioso. A confiança começa na boca. Antes de ser emoção, é confissão. Antes de ser segurança, é declaração. É o poder das palavras alinhadas à fé. Não é o silêncio do medo, mas o som da convicção. Quem confia, fala com autoridade, porque sabe que a palavra pronunciada em fé tem poder para moldar o ambiente e acionar o mover de Deus. Mas há um detalhe profundo neste versículo. A confiança é pessoal. O meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Não é a fé herdada dos outros, não é o Deus distante dos livros, é o Deus íntimo da experiência. Aquele que confia verdadeiramente transforma a promessa em algo próprio, não emprestado. Ele diz: "Meu Deus", porque o conhece. E conhecer é mais do que ouvir falar, é caminhar junto, é ter cicatrizes curadas pelas mãos dele. A confiança não se constrói em dias de calmaria, mas nos ventos fortes. É no deserto que se aprende o valor da sombra, e é na guerra que se descobre a força da fortaleza. Quando tudo se abala, a confiança se torna o único terreno firme. É nesse ponto que a alma aprende a descansar, não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Ele não muda, não mente, não falha. O inimigo sabe que um coração confiante é uma fortaleza impenetrável. Por isso, ele tenta semear dúvidas. A dúvida é a arma preferida do medo. Ela começa pequena, uma pergunta aqui, uma incerteza ali, até se transformar em uma muralha que bloqueia a fé. Mas quem aprendeu a confiar não negocia a verdade. Ele olha para a tempestade e diz: "Deus continua sendo o meu refúgio." A confiança é também uma forma de descanso. Ela tira o peso do controle e devolve o coração à paz. É o sossego de quem entende que Deus está agindo, mesmo quando não se vê movimento. É o respiro que vem do alto quando a alma se entrega completamente. A confiança é o escudo que apaga as setas do inimigo. Quando o medo lança dúvidas, a confiança levanta a defesa da fé e repele todo ataque invisível. A fé é o alicerce, mas a confiança é a parede que sustenta o abrigo. Sem confiança, a fé desaba diante da primeira ventania. Confiar é escolher acreditar no amor de Deus, mesmo quando não há respostas. É manter o coração firme quando os olhos ainda veem escuridão. Essa confiança se alimenta da intimidade. Quanto mais tempo se passa na presença de Deus, mais o coração reconhece a sua voz, mais o espírito se acalma diante da sua palavra. É como uma criança que dorme tranquila, porque sente o Pai por perto. Quando o salmista diz, "Nele confiarei", ele está nos lembrando de que a confiança é uma decisão, não um sentimento. Os sentimentos oscilam, mas a decisão permanece. É uma escolha diária, uma entrega consciente, uma renúncia ao controle. Quem confia transforma a oração em descanso e a espera em adoração. E é essa confiança que abre o caminho para os livramentos sobrenaturais do próximo versículo. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A promessa de livramento é uma das expressões mais poderosas do amor de Deus. O laço do passarinheiro representa as armadilhas invisíveis, as ciladas que se formam nos bastidores da vida, aquelas que o inimigo prepara com paciência para capturar o desatento. Mas Deus promete livramento antes mesmo de o perigo se manifestar. Quantas vezes o livramento aconteceu e você nem soube? Um caminho que decidiu não seguir. Um atraso que impediu o acidente, uma ligação que mudou o rumo do dia. Deus
age nas entrelinhas, nas horas em que o inimigo arma o laço, e os anjos desfazem os planos antes que se concretizem. É por isso que viver debaixo da promessa é viver em segurança, mesmo sem ver a batalha. A peste perniciosa é o símbolo de tudo aquilo que corrói a vida em silêncio: doenças, angústias, medos, ataques à saúde do corpo e da alma. O salmista usa essa figura para mostrar que o poder de Deus não se limita ao espiritual. Ele protege o físico, o emocional, o mental. A peste moderna pode vir disfarçada de ansiedade, depressão, estresse ou medo. Mas o antídoto continua o mesmo: a presença do Altíssimo. Essa proteção é ativa, constante, ininterrupta, não depende da hora nem do lugar. Enquanto o inimigo observa, Deus já agiu. Enquanto o mal planeja, Deus já interveio. Ele é o protetor invisível, o guardião silencioso, o sentinela que não dorme. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo vivem sob essa cobertura. E é por isso que o inimigo não entende como certos golpes não te atingem. Ele tenta, insiste, mas há algo que o detém: a mão de Deus. O laço pode até ser armado, mas nunca se fecha. A seta pode ser lançada, mas perde a força no ar. A peste pode se espalhar, mas não entra na casa daquele que está debaixo da promessa. Porque quem vive no esconderijo não apenas é protegido, é cercado pela presença. Deus não apenas livra, Ele ensina. O livramento é também aprendizado. Ele te mostra o perigo para que você aprenda a discernir, para que se torne sábio e vigilante. A proteção não é apenas um escudo, é também instrução. Essa é a beleza do Salmo 91. Ele não promete uma vida sem ataques, mas uma vida onde nenhum ataque prospera. A guerra pode existir, mas a vitória é certa. E é quando o salmista fala sobre as asas do Altíssimo que essa promessa se torna mais palpável. É aí que o livramento se transforma em descanso e o medo dá lugar à segurança plena. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Aqui o salmista pinta uma das imagens mais ternas de toda a Escritura. Deus como uma ave protetora, abrindo suas asas sobre os filhos para aquecê-los e defendê-los. É uma metáfora de amor e poder, uma combinação de força e ternura. Sob as asas do Onipotente não há espaço para o desespero. A calma, a calor, a segurança. A sombra dessas asas representa a presença constante de Deus. É ali que o medo se dissolve, que as vozes do mundo se calam, que o coração se realinha. Estar sob as asas é saber que não importa o tamanho da tempestade, o abrigo é maior. A verdade dele é o escudo, a palavra é o broquel. É ela que sustenta e defende. Quando o inimigo lança mentiras, a verdade de Deus intercepta cada dardo. Quando o medo sussurra que você está sozinho, a palavra responde: eu estou contigo. Descansar sob as asas é mais do que buscar consolo, é viver envolto na graça, é caminhar no meio do caos e ainda assim manter a serenidade, é sentir o amor de Deus como uma presença viva, constante, palpável. Quem vive sob essas asas não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe que é guardado, amado e sustentado. A paz de Deus se torna um manto sobre a alma. O Espírito Santo é o vento suave que mantém essas asas abertas, lembrando-te que há espaço para você debaixo delas. É sob esse abrigo que o anjo da morte passa e não toca, que o inimigo observa e não alcança, que a tempestade sopra e não derruba, porque aquele que confia na cobertura divina descansa mesmo em meio às ameaças. E quando essa verdade se firma no coração, nasce uma certeza inabalável. Há anjos à disposição do teu caminho,
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Há uma realidade espiritual que muitos ignoram. O céu se move em teu favor. Deus não apenas te protege de longe, Ele mobiliza o exército celestial por tua causa. Cada passo teu é observado, cada rota é vigiada, cada perigo é antecipado. O Salmo 91 revela que há anjos designados para guardar os filhos da promessa. Esses anjos não estão ociosos. Eles estão em constante atividade, obedecendo a ordens diretas do trono de Deus. São mensageiros de livramento, portadores de intervenção, soldados de luz. A presença divina se manifesta através desses guardiões invisíveis. Eles cercam os que confiam, formam um muro espiritual ao redor dos que oram, permanecem atentos ao menor sinal de perigo. Há batalhas acontecendo no invisível, e cada vitória que você experimenta aqui é fruto dessas guerras vencidas no alto. A presença de Deus não é ausência de lutas, mas certeza de companhia. Ele prometeu estar contigo em todos os caminhos, nos de luz e também nos de sombras. E mesmo quando o inimigo tenta te desviar, há anjos reposicionando teus passos. Essa presença é o maior privilégio da fé. Saber que Deus te acompanha é viver com coragem. O medo perde a força, a dúvida perde o poder. O coração se fortalece, a mente se renova. O Salmo 91 é uma carta de garantia. Quem caminha com Deus nunca está só. E é dessa consciência que nasce o amor que garante a vitória. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Há algo profundamente transformador neste versículo. Ele revela o coração de Deus em sua forma mais pura. A resposta divina não é movida apenas pela necessidade, mas pelo amor. O amor é a frequência espiritual que ativa o sobrenatural. Quando o salmista escreve, "A mim se apegou com amor", ele não fala de um amor superficial, condicionado às bênçãos. Fala de um amor firme, constante, que permanece mesmo quando não há resposta imediata. É o amor que nasce da confiança, cresce na renúncia e floresce na intimidade. Esse tipo de amor não se alimenta de milagres, ele se sustenta pela presença. Ele não busca apenas o que Deus pode dar, mas quem Deus é. É o amor que permanece em adoração mesmo em meio à perda, que continua dizendo, "Tu és bom", mesmo quando a vida parece injusta. É o amor maduro que não exige explicações, apenas entrega. Quando Deus diz, "Eu o livrarei", Ele está prometendo mais do que uma intervenção temporária. Ele está prometendo cobertura contínua, livramento constante, refúgio duradouro. O verbo livrar aqui tem uma profundidade espiritual. Significa arrancar, resgatar, elevar. Deus não apenas te tira do perigo, Ele te coloca em um lugar onde o perigo não te alcança. O alto retiro é o símbolo da elevação espiritual. É o estado de quem aprendeu a olhar de cima, a enxergar o mundo da perspectiva divina. É a altura da fé onde as flechas não chegam e as vozes do medo se calam. Deus promete colocar o que o ama nesse lugar de visão e descanso, onde o mal perde o alcance. Mas há uma condição, porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome de Deus não é apenas saber pronunciá-lo, é experimentar o seu caráter. É entender que quando Ele diz "Eu sou", significa que não há situação que Ele não possa ocupar. Ele é paz quando o coração se agita, é cura quando o corpo enfraquece, é provisão quando tudo falta, é força quando as forças se esgotam. O nome de Deus é refúgio, e conhecê-lo é viver em segurança. Quando você conhece o nome do Senhor, o medo perde o domínio, porque a mente lembra o que a emoção tenta esquecer, que Ele é fiel. É essa lembrança que te faz resistir quando tudo ao redor desaba. O amor, o livramento e o conhecimento formam uma tríade espiritual. Quem ama, confia.
Quem confia, conhece, e quem conhece, habita. Esse ciclo mantém o crente protegido, firme e inabalável. É o segredo daqueles que não apenas sobrevivem às tempestades, mas as atravessam de pé. O amor que garante a vitória é o mesmo amor que atrai a presença. Deus se manifesta onde é amado. Quando o coração se volta para Ele, o céu se move em direção a quem ama. E o livramento acontece não como resultado de desespero, mas como resposta ao afeto. Amar a Deus profundamente é o maior ato de fé. É o gesto que transforma o caos em comunhão e o sofrimento em testemunho. Porque o amor é a arma que o inimigo não entende e não consegue resistir. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Aqui o próprio Deus fala, e quando ele fala, o céu se cala para ouvir. Este é o versículo da intimidade, o diálogo entre o Criador e o seu Filho. É a promessa da resposta, o selo da presença, a certeza da intervenção. Deus começa dizendo, ele me invocará. Isso significa que o relacionamento com Ele é participativo. A voz humana desperta o mover divino. Quando você ora, algo se move. Quando você clama, o céu responde. Mas a resposta nem sempre vem como esperamos. Às vezes ela não é um sim, é uma força nova. Às vezes não é a saída, é o consolo. Deus não promete te livrar da angústia imediatamente, mas promete estar contigo dentro dela. E essa presença muda tudo. A angústia com Deus vira escola. O sofrimento com Deus vira semente. O deserto com Deus vira altar. Estarei com Ele na angústia. É impossível estar só quando se caminha com o Altíssimo. Ele não observa de longe, Ele desce até onde você está. Ele entra na dor, atravessa o fogo, enfrenta o vale junto contigo. Ele não envia anjos para representar a presença, Ele próprio vem. E quando Ele vem, a dor se transforma em instrumento de revelação. E então, Ele diz, dela o retirarei. Essa é a promessa do livramento total. Deus não apenas te consola, Ele te tira de onde o inimigo te colocou. Ele te ergue, te restaura, te reposiciona. E não apenas te retira da angústia, mas te glorifica. O sofrimento não é o fim da história. O processo termina com glória. E o glorificarei. Deus transforma feridas em marcas de vitória. Ele faz do passado doloroso uma plataforma para manifestar o seu poder. Ele pega o que o inimigo usou para envergonhar e transforma em troféu de fé. Aquele que clama, aquele que resiste, aquele que não desiste, esse é o que Deus glorifica. A resposta divina não é apenas uma solução, é uma transformação. Quando Deus responde, Ele muda o ambiente e muda você. A oração não apenas altera o cenário, ela molda o caráter. E o maior milagre é perceber que, ao final da jornada, o coração sai mais parecido com o dele. A presença constante de Deus nas lutas é o que sustenta o crente. Ele não promete ausência de batalhas, mas garante vitória em todas. E quem entende isso vive com serenidade. Há poder em invocar o nome do Senhor. Cada oração verdadeira é um contrato assinado no céu. E quando ele diz, eu lhe responderei, significa que nenhuma lágrima cai em vão, nenhuma palavra de fé se perde. Deus escuta até o silêncio, entende até o suspiro, e no tempo certo, responde com poder. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 termina como uma sinfonia de paz. Depois da guerra, vem o descanso. Depois das lágrimas, vem a recompensa. Depois da fé provada, vem a plenitude da promessa. Deus não apenas promete vida, mas vida em abundância. Fartá-lo-ei com longura de dias significa uma existência cheia de propósito, de alegria e de significado. Não é apenas viver mais tempo, é viver melhor.
É ter tempo suficiente para cumprir o chamado, para ver o fruto da fé, para testemunhar a fidelidade de Deus geração após geração. Essa é a promessa da longevidade espiritual e emocional. Quem habita na presença não apenas sobrevive às estações, floresce nelas. Mesmo nas fases difíceis, há propósito. Mesmo nos dias escuros, há luz. A vida longa de Deus é medida em experiências profundas, não apenas em anos contados. E então ele completa: e lhe mostrarei a minha salvação. A palavra usada aqui, Yeshua, não fala apenas de salvação da alma, mas de uma manifestação completa da presença divina. Libertação, cura, prosperidade, vitória, plenitude. É a revelação total de quem Deus é. Ele não mostra apenas o caminho da salvação, ele mostra a si mesmo. Deus promete não apenas proteger, mas revelar. Não apenas guardar, mas ensinar. O fim do Salmo 91 é o início de uma nova vida. É o despertar de quem entendeu que a fé não é um escudo contra o sofrimento, mas uma ponte para o milagre. A vida prolongada é também uma vida espiritual sólida. É o tipo de vida que inspira outros, que deixa legado, que carrega o perfume da eternidade. A salvação é o coroamento de tudo o que foi vivido sob a sombra do Onipotente. É o resultado final de quem habitou, confiou, amou, invocou e perseverou. O Salmo 91 começa com uma escolha e termina com uma revelação. A escolha é habitar, a revelação é a salvação. Entre o início e o fim há um caminho de amadurecimento espiritual, um processo de aprendizado e um relacionamento de amor inquebrável. A promessa final não é apenas sobre longevidade terrena, mas sobre eternidade espiritual. A vida sob as asas de Deus é uma vida que nunca termina, porque é sustentada pelo próprio Eterno. Quem vive o Salmo 91 entende que o verdadeiro milagre não é apenas ser protegido, é ser transformado. Porque o refúgio do Altíssimo não é um abrigo de fuga, é um lugar de fortalecimento. E quando a alma aprende a descansar sob as asas de Deus, ela descobre o segredo da verdadeira paz, aquela que não depende das circunstâncias, mas da presença constante do Senhor. Essa é a essência do Salmo 91. Um pacto entre o homem e o Criador, uma aliança entre o medo humano e o amor divino. Uma promessa que ecoa através dos séculos dizendo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque quem vive sob as asas do Altíssimo não apenas sobrevive, floresce, resplandece e revela em cada respiração o poder da salvação.